E trazer os números atualizados pelas autoridades de saúde agora há pouco. O total de casos confirmados do novo coronavírus subiu para 1.891 nessa segunda-feira e o número de mortes subiu para 34. O novo número de casos representa aumento de 22% em relação aos 1.546 casos de domingo. No caso das mortes, o crescimento foi de 36%. Entre os pacientes que morreram em consequência do Covid-19, 30 estavam no estado de São Paulo e 4 no Rio de Janeiro. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, afirmou hoje que nos últimos 4 dias os novos casos de coronavírus subiram em 100 mil, levando o total de pessoas infectadas a mais de 300 mil em todos os países do mundo. Para comparar a velocidade que a pandemia ganhou nos últimos dias, a OMS informou que o número de casos de Covid-19 atingiu a marca de 100 mil em 67 dias, mas levou apenas 11 dias para dobrar e atingir 200 mil casos em outros 4 dias, chegando a 300 mil casos. Portanto, aqui números atualizados, Zé Maria Trindade. Olha, Silvio, é a previsão, né? Eu já vi várias projeções, é quase que um APG, né? Um infectado, ele infecta um número e essa quantidade de pessoas infectam outros, então vai em progressão geométrica. É por isso que se diz que o isolamento social é a solução, porque cada um não infectado, ele deixa de infectar vários outros, até atingir 50% da população. Quando se atinge 50% da população, aí matematicamente os casos regridem e tendem a acabar. Isso porque um termo que a medicina usa é o fator rebanho, é uma proteção. Então, uma pessoa não infectada, que não teve a doença, se ele é cercado de 50% de pessoas que já tiveram e que, portanto, foram vacinados, né? Porque quem tem contato com o vírus, ou se desenvolva ou não os sintomas, ele acaba resistente ao vírus. O corpo cria anticorpos. Então, ele protege os que ainda não tiveram, porque cerca, né? E não tem novos casos e não há transmissão, porque o que já tem resistência não transmite, daí o grande efeito da vacina. Eu vou destacar aqui, você já falou, o caso da vacina. A gente já esperava esta antecipação. Nós conversamos com o ministro Henrique Mandetta e ele lá atrás ele dizia que agora começa, principalmente no sul do país, né, uma fase do aumento de gripe, da influenza, né, que são várias cepas novas que aparecem, por isso que se tem que vacinar várias vezes, porque a influenza ela muda, então é uma nova cepa, então há uma atualização da vacina. E no Rio Grande do Sul começa agora, a época do frio e quando se começa. E me alertaram técnicos do Ministério da Saúde, Augusto, assim, de uma forma interessante, não se iluda. Nesta época do ano, as UTIs são sempre cheias, né? A gente tem que ver que as influenzas, essas gripes, elas provocam internações. E principalmente o mesmo público aí. Pessoal mais idoso ou quem tenha doença, qualquer tipo de doença de imunodepressiva, né? Que são pessoas que, por exemplo, passam por tratamento, ou mesmo doentes, como diabéticos, problemas cardíacos, pressão arterial descontrolada, enfim. E aí, assim, as UTIs ficam cheias nesse determinado momento. Então, esta antecipação da vacina é para evitar os casos de gripe. Não vacina contra o coronavírus, mas primeiro evita que mais pessoas sejam internadas nos hospitais e, por outro lado, também facilita muito o diagnóstico. Então, perfeito a antecipação da vacinação aí em todo o país e parece que está muito bem aceita e as pessoas